você que me assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Florescendo em Cristo. E no nosso vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, eu quis trazer uma reflexão sobre essas três funções que nós temos no nosso corpo. E como texto base, eu quis pegar alguns versículos que estão lá em Provérbios 4, os versos 20 a 25. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. E eu queria chamar a atenção aqui para nós, referente à essência desses versículos. Em todo tempo, o Senhor, Ele está exortando a nós estarmos atentos às suas palavras. Ou seja, o que vai sintetizar aqui esses versículos é estarmos atentos, estarmos com os olhos, com os ouvidos, com o coração, com a nossa boca voltadas à palavra do Senhor. E de que forma é que nós conseguiremos fazer isso? Não é baseado na nossa própria confiança, não, porque aqui em Provérbios mesmo, no capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, nós devemos confiar no Senhor. Nós não devemos confiar nas nossas próprias convicções ou nos nossos sentimentos, mas a nossa confiança, ela tem que estar ancorada no Senhor, na palavra de Deus. Porque lá em Tiago também, a palavra de Deus ela vai dizer que o nosso ser, ele é vacilante. Tiago 1:8 vai dizer o seguinte a respeito de nós, do nosso coração: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o nosso ser é vacilante, o nosso coração é dobre, mas quando nós fazemos aquilo que está escrito lá em Provérbios, quando nós confiamos no Senhor, aí nós teremos certeza de que aquilo que nós estamos fazendo está correto, não em nós mesmos, mas naquilo que a palavra de Deus nos diz. E partindo desse entendimento de que o nosso coração ele é dobre, o nosso ser ele é vacilante, o Senhor Jesus ele nos alerta quanto a isso. Ele nos diz para vigiarmos e orarmos, porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Mas nós podemos ter a solução a partir do momento que nós confiarmos nele, que nós estivermos com o coração firmados nele, na sua palavra. Aqui eu quero trazer de fato o título desse vídeo: o que é que nós estamos ou não contemplando com os nossos olhos, absorvendo com os nossos ouvidos e professando com a nossa boca. O que de fato ou não nós estamos fazendo com essas funções que o Senhor Deus nos concedeu. Nós vivemos numa sociedade onde a tecnologia ela reina, e é muito fácil, a um clique de um computador, ao toque de um celular, nós chegarmos a vídeos, enfim, a conteúdos. E apesar dessa tecnologia reinar, ela pode servir tanto de bênção como de maldição. Mas aí cada um de nós tem a escolha. Nós podemos escolher aquilo que nós temos absorvido, seja por meio da internet, seja por meio da convivência das pessoas com as quais nós estamos nos relacionando. Cada um de nós tem a liberdade para escolher aquilo que nós estamos consumindo. Vamos ver o que é dito lá em Gálatas a respeito da nossa liberdade. Então, Gálatas 5, os versos 13, 16 e 17 vai dizer o seguinte:
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então isso aqui está correlacionado exatamente com aquilo que o Provérbios vai nos dizer para nós guardarmos o nosso coração acima de tudo, porque o nosso espírito, ele é alimentado pelas coisas do Senhor, mas a nossa carne é alimentada pelas coisas do mundo. E nós, cristãos, nós vivemos uma batalha, essa batalha é diária. A batalha da santificação, ela é travada dia a dia. E isso é percebido por nós mesmos. Eu mesmo tenho dias que eu vejo que quando eu não me alimento da palavra, de quando eu não medito na palavra do Senhor, de certa forma está faltando alguma coisa e a carne ela vai tomando espaço e a preguiça chega e a falta do querer. Mas é exatamente isso que o Senhor ele nos diz para vigiar e orar, que o nosso espírito ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. E nós não precisamos nos esforçar muito não para que a carne tome de conta, porque tudo que nós vivemos no mundo vem de prato cheio para que nós esqueçamos as coisas do Senhor, vamos assim colocar. E por quantas vezes essa luta travada que nós vivemos no dia a dia, ela é vencida pela carne? Quantas vezes nós não deixamos que os nossos olhos contemplem coisas as quais não vão edificar em nada a nossa vida, as quais nós sabemos que desagrada ao Senhor? Quantas vezes os nossos ouvidos têm escutado até coisas que ofendem ao Senhor e nós escutamos aquilo? Quantas vezes a nossa boca ela professa palavras de maldição, como nós vamos ver mais adiante? E para nós de fato chegarmos a cada função dessa que eu quis trazer aqui nesse vídeo, eu queria começar sobre os nossos olhos. O que é que nossos olhos têm contemplado? E nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que é que o Senhor nos diz a respeito dessa função do nosso corpo. Em Mateus 6:22, vamos ver o que é que a palavra de Deus vai dizer a respeito dos nossos olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. No versículo seguinte ele diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, o que é que nós temos permitido que os nossos olhos contemplem? Será que o conteúdo que os nossos olhos estão admirando, estão apreciando, será que eles estão produzindo luz ou trevas para o nosso corpo? Os nossos olhos são as janelas da nossa alma. O que é que nós temos permitido entrar no nosso coração? A respeito da audição, daquilo que nós temos ouvido, aqui em Mateus mesmo, tem um versículo que eu queria compartilhar com vocês que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Será que nós temos escutado as palavras do Senhor? Será que nós temos absorvido conteúdos que edificam a nossa casa espiritual? Será que nós estamos de fato ouvindo as palavras doces e afáveis do Senhor? Ou será que nós temos deixado os nossos ouvidos absorverem conteúdos, palavras torpes, palavras levianas? Será que de fato nós temos sido as ovelhas a quais conhecem a voz do Senhor? Será que é a voz do Senhor que nós temos escutado? E agora sobre a última função das quais eu quis trazer aqui pra gente, sobre a nossa boca, a nossa língua, o que é que tem saído da nossa boca.
Veja que interessante o que a palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que assim façais. Veja o que a palavra de Deus diz, que da nossa boca saem bênção e maldição. E de fato é verdade. Quantas vezes nós, na euforia do momento, levados pela situação, nós não já dissemos palavras que machucam as pessoas, que maldizem as pessoas. Mas a palavra de Deus aqui vai nos alertar que não convém que assim nós façamos. E a solução nós já vimos. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se você tem se alimentado da palavra do Senhor, vai sair bênção da sua boca, vai sair palavras que edificam a vida de outra pessoa. Mas se nós temos nos enchido de violência, se nós estamos cheios de coisas que não edificam, de coisas vãs, é isso que vai sair da nossa boca. E isso é uma permissão que cada um dá. A partir do momento que eu deixo de ter uma comunhão com o Senhor, eu estou dando espaço para que outras coisas vãs preencham superficialmente a minha vida e acaba gerando aqui essas palavras de maldição. Então, que nós possamos ter esse cuidado, que nós realmente possamos tomar para a nossa vida que não convém que assim façamos, que da nossa boca saia palavras torpes, saiam coisas que não edificam, como a palavra de Deus diz em Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Qual é essa graça? Essa graça é a graça salvadora de Jesus Cristo. Aquilo que Paulo nos diz lá em Romanos, como é que as pessoas elas vão conhecer a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo se elas não ouvirem? E como elas ouvirão se não há quem pregue? Então, ao invés de da nossa boca saírem palavras torpes, palavras que não edificam, que saia da nossa boca a graça do Evangelho, porque essa é uma tarefa que o Senhor nos deixou, ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Então, se o Senhor nos deu essa função, se o Senhor nos deu a fala, que essa língua, que essa boca professe da graça do Senhor, professe graça que vai edificar a vida de outra pessoa. Tratando sobre essas funções, muitas vezes nós nos deixamos levar quando Ele nos oferece de bandeja as coisas que desagradam ao Senhor. O pecado ele não vai aparecer para nós de uma forma feia, de uma forma desagradável, não. Em princípio, ele vai ser desejoso aos nossos olhos, como o fruto que Adão e Eva comeram. O pecado ele não vai aparecer de uma forma grosseira para nós, não. Ele vai aparecer de uma forma sutil, à medida que nós vamos nos deixando levar a ser conformado por esse mundo, por esse sistema. E aqui eu queria trazer uma pergunta para a gente. Quando nós somos questionados por alguma pessoa da nossa família, por alguém do nosso convívio, do nosso relacionamento, por exemplo, eu com os meus pais, quando eu sou questionada ou quando eu estou numa situação onde eu sou repreendida, qual é a minha atitude? Será que eu tenho me conformado aos padrões desse mundo? Será que o meu exemplo se eu fosse uma filha igual a filha de tal pessoa que faz isso, que faz aquilo, vocês iriam ver como é bom? E eu já coloquei dessa forma, eu já me coloquei dessa forma. Mas não é assim que a palavra de Deus diz que nós devemos proceder. Será que você, por exemplo, com a sua esposa, quando vocês têm ali um momento de discussão, será que a sua resposta é se comparar ao padrão do mundo? É pegar o exemplo de uma pessoa que você sabe que não entregou a sua vida a Cristo? Será que o exemplo que você diz é como eu já fiz muitas vezes? Se eu fosse igual ao marido
de fulana de tal, você ia ver, ou se eu fosse igual à esposa de tal pessoa, aí você iria ver. Não é assim que nós devemos proceder. Sabe por quê? Porque nós somos chamados a ser proclamadores da palavra, da graça de Deus, da graça derramada em nossa vida. E é por isso que Paulo ele vai dizer lá em Romanos 12, 2, veja que interessante o que é dito aqui nesse versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que coisa maravilhosa que Paulo ele vai dizer aqui. E isso me fez refletir realmente. Refletir que naquelas situações, quando nós estamos sendo repreendidos por alguém, a nossa atitude não deve ser a atitude de conformar-se ao mundo, pegar exemplos do mundo, não. Não, mas a nossa atitude deve ser a seguinte, deve ser de nós baixarmos a cabeça e reconhecermos que nós precisamos ser transformados, renovados pela palavra do Senhor. E isso só vai ocorrer se nós estivermos com os olhos centralizados em Cristo, centralizados naquilo que o Senhor nos diz que nós devemos ser. Então, que ao ser questionados, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos encha com os seus frutos, que nós possamos expressar os frutos do Espírito de fato em nossas vidas. E para nós de fato finalizarmos essa reflexão de hoje, eu queria terminar com uns versículos lá de 1 de João, no capítulo 2, o versículo 15 ao 17. A palavra de Deus diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que nós possamos ir de encontro àquilo que o sistema do mundo aplica diariamente nas nossas vidas. Nós não estamos livres disso. Não é que nós agora não vamos mais assistir uma TV nem entrar na internet, mas nós temos a liberdade de escolher aquilo que vai ser absorvido pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e controle sobre aquilo que nós vamos falar ou não. E esse controle só vai vir a partir do alimento da palavra, só vai vir a partir do preenchimento de todo o nosso ser pelo Espírito Santo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Que os nossos olhos, de fato, que eles possam contemplar as palavras do Senhor, que o nosso corpo produza luz, porque nós fomos chamados para ser a luz do mundo, para ser o sal e a luz, seja para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração para a gente, que nós possamos utilizar dessas funções em todo momento para glorificar ao Senhor, que nós possamos combater o bom combate, que nós possamos diariamente vivenciar essa luta contra a carne e que o nosso espírito prevaleça sempre. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.